Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Silvia Moresco da Patchwork Home e estou aqui para mais um ponto certo. E a aula de hoje é polêmica. Quilting reto ou matelacê? Eis a pergunta. Vai ficar? Não, vamos esclarecer. Tem muita menina com dúvida me perguntando, né? É um assunto muito importante porque o quilting, ele vive junto do patchwork, tá? E da costura criativa. Ele é o acabamento, ele é a finalização das peças, ele é o que dá o detalhe final, né? O acabamento final perfeito nas suas peças, tá? E tem muita menina que não consegue fazer nenhum reto, não consegue fazer o livre, falta dica, falta orientação e elas me perguntam sempre, né? E tem a dúvida, qual a diferença entre o quilting reto e o matelacê? Certo? Então, hoje nós vamos fazer essa aula muito interessante, muito importante no nosso trabalho, tá certo? Mas antes, se você está assistindo pelo canal do YouTube, não esquece, ó, se inscreve aí para receber as notificações toda sexta-feira, tá certo? Deixa um joinha, comenta, que é muito importante seu comentário, você me ajuda a elaborar as aulas. E compartilha, lembra? Compartilhar nossa arte é compartilhar amor. Suas amigas vão agradecer quando encontrar que você mandou para elas essa aula, essa dica super importante também. E tem meninas que nem conhecem a nossa arte e quando se depara, se apaixona, estava precisando. Então, compartilha aí. Tá assistindo pelo Facebook? Também curte, comenta e compartilha. Compartilhar arte é compartilhar amor, tá certo? E se você quer receber toda semana o link da aula no seu WhatsApp, é só me chamar. O celular tá aí, o número do WhatsApp tá aí na tela, é só me chamar, tá certo? Então, vamos ver o que precisa para a aula de hoje? Eu trouxe aqui uns sanduichinhos, tá certo? Ó, tá? Você pega um tecidinho mais simples que você tenha, de uma cor só, faz o sanduichinho. É importante ter o forro, a manta, qualquer manta que você tiver em casa e a parte de cima. Então, são as 3 camadas que a gente usa tanto no patchwork quanto na costura criativa. Vamos fazer de conta que esse aqui é o nosso topo do patchwork, a manta e o forrinho, tá certo? Pega lá uns quadradinhos que você tiver em casa e vamos praticar o quilting reto ou o matelacê. Eu tenho aqui um quadradinho que eu usei para fazer as duas versões, tá? Você vai perceber aqui, pela parte da frente, a gente não tem muita diferença. Eles ficaram perfeitos, tá? Agora, na parte de trás, tem um pouquinho de diferença. Esse aqui, ó, que tá mais enrugadinho, percebe que ele ficou mais enrugadinho, ó? Esse aqui eu fiz com o pé da máquina, esse pezinho aqui, pé reto, tá? Perdão a falha. Então, eu fiz como a gente fazia o velho e antigo matelacê. Esses dois aqui, ó, e eu acho que esse aqui também, tá? Esses 3 aqui, eu já fiz usando o pé de quilting livre, tá? Que é o que a gente chama de quilting reto, tá certo? Então, aqui tem um pouquinho das duas diferenças. Eu, como me adapto bem à máquina e à técnica, não ficou tão enrugado. Mas você pode ter feito, já fiz, dependendo do tecido, a parte de baixo enruga bastante quando eu faço com o pé da máquina reto, tá? Agora eu vou te falar um pouquinho a respeito da diferença do quilting livre do matelacê. O matelacê lembra as colchas antigas, todas costuradas, quadradinhos, de quadradinhos ou enviesado assim na diagonal as costuras, a gente chamava de colchas de matelacê, né? Na minha opinião, o matelacê e o quilting reto são os mesmos resultados. Você vai olhar e vai dizer, foi feito da mesma maneira.
Porque hoje em dia, no nosso meio do patchwork e da costura criativa, está mais usado a linguagem quilting, né? Que é a ação de unir as 3 camadas, que pode ser feito com movimentos livres, que é o labirinto, geométricos e retos, né? Que é o matelassé. Só que a gente deixou ele mais bonitinho, chamando de quilting reto. Eu faço quilting reto, certo? Pode ser feito com o pé de quilting livre e pode ser feito com o pé de costura reta. Só que tem as diferenças, aí que tá, que eu vim esclarecer as dúvidas. A diferença é no acabamento, na melhor, no que fica melhor de fazer. Eu prefiro fazer o meu matelassé, o meu quilting reto, com um pezinho de quilting. Mas às vezes eu tô com pressa, é uma pecinha muito pequenininha, eu faço com o pé não quero trocar o pé, né? Não quero desarrumar a máquina, eu faço com o pé reto mesmo. Só que se for um trabalho maior, uma peça maior, uma almofada, um panô, um caminho de mesa, aí já dificulta um pouco. Pode acontecer de dar aquele enrugado atrás, de encolher por trás. Então eu prefiro fazer com o pé de quilting livre. Tá certo? Então, essa é um pouco da diferença, né? No meu modo de pensar, no meu modo de trabalhar, do quilting livre pro matelassé, tá certo? Eu vou te dar agora uma demonstração aqui das duas partes. Eu vou primeiro fazer com o pé reto, tá? Riscado, depois a gente vai fazer com o pé de quilting livre, tá certo? Mas antes da gente começar, quero te falar das possibilidades dos triângulos. É mesmo, olha só. Foi uma maratona que a gente fez o ano passado. 20 blocos diferentes que foram as possibilidades dos triângulos, não é mesmo? Com a mesma técnica, com a mesma costura, a gente teve muitas possibilidades. E aí deu esse resultado aqui, ó. Essas almofadas, caminho de mesa, panô, e tá tudo aqui, ó. Tem os vídeos que estão gratuitos no canal, mas se você quiser ter o e-book para você baixar e imprimir, como esse aqui, ó, tudo com gráfico bonitinho, ó, o gráfico todo certinho. E no finalzinho aqui tem 22 blocos, por quê? Depois que acabou a maratona, eu fiz 2 aulas extra ao vivo com mais 2 blocos. Então, tem o gráfico de 22 blocos. E no finalzinho aqui, ó, tem a montagem de um caminho de mesa, de uma toalhinha de chá e de uma manta. Olha que legal. Esse aqui é o e-book das possibilidades dos triângulos. Você pode fazer muita coisa bonita. Você pode fazer almofadas, você pode fazer caminho de mesa, toalha de mesa, painel para parede, que fica muito lindo, colchas, mantas, o que a sua criatividade mandar. E aqui, ó, o e-book para você baixar, imprimir e ter juntinho de você, como esse meu aqui, ó. Eu mandei encadernar o meu, ficou bem bonitinho, protegidinho com essa capa plástica na frente, tá certo? Como que você recebe isso? Você recebe através de uma plataforma na internet, onde vai ter armazenado o PDF para você baixar e mais catalogado todas as 22 aulas. São 23, porque eu fiz uma almofada depois. Então, são 23 aulas e mais 3 super bônus, 3 mini aulas, com acabamentos, colocação de viés, mantas, entretelas e a montagem do sanduíche. São 3 acabamentos importantes para te ajudar a finalizar os seus trabalhos. Então, se você quer o e-book, o link tá na descrição do vídeo, ou pode me chamar pelo WhatsApp que eu te mando o link da plataforma para você adquirir o e-book, tá certo? Então, vamos agora a continuidade da nossa aula. Então, esse aqui é o meu exemplo, né? Vou deixar ele aqui de ladinho. Eu tenho aqui uma gradezinha que eu risquei. Ó, eu peguei uma régua normal, uma canetinha que apaga com ferro e fiz o meu primeiro risco, ok? Assim, ó, o tecido sobrando pra esquerda
e aqui eu fiz o primeiro. Para continuar a marcação, eu viro ao contrário, e aqui eu fiz marcações de 5, ó, 5 centímetros. Então, eu coloco os 5 em cima do primeiro risco, e continuo marcando, e vou marcando, ok? E aí, para fazer na contrária, é a mesma coisa, ó. Eu vou usar a marcação das primeiras linhas que eu fiz, para ter uma linha reta aqui, na primeira. E depois, novamente, ó, vou riscando. E a última linha é o meu guia para as próximas, ok? Esse aqui é um risquinho básico, tá certo? Você pode fazer também na diagonal. Na diagonal, a gente usa, vamos supor que eu fosse fazer marcações de 5 centímetros. Eu coloco a pontinha, ó, tem 5, 1, 2, 3, 4, 5. A pontinha aqui e faço o meu primeiro triângulo. Ó, ficou um formatinho de um triângulo na pontinha. E aí, dele, eu vou fazer as outras marcações de 5 centímetros, tá certo? Isso aqui, então, eu marquei porque eu vou usar o pé da máquina, tá certo? Como que a gente faz o matelacê? Eu sempre indico começar a primeira costura do matelacê, do quilting reto, com o uso do pé reto, pelo meio, ok? Eu escolho uma das linhas do meio, com a mão bem espalmada aqui. Eu estou com um tecido pequenininho, então eu não preciso me preocupar muito com o forro. Mas se é grande, eu tenho que observar o meu forro para ver se ele tá retinho. E com a mão espalmada, eu puxo para o lado de fora, ó, e vou costurando. Eu vou me guiando pelo risco que tem aqui, certo? Dependendo do tecido, se é um tecido mais fino, não é muito encorpado, um tecido liso, ele pode enrugar embaixo, sim, porque ele tá fininho, molinho. Esse aqui já é um tecido mais encorpado, ó, sempre, a dica que eu dou sempre, ó, sempre limpando, tirando do caminho os fios. Ó, nossa primeira costura, observa que ele já deu uma enrugadinha, ó. Por que dá essa enrugadinha? Porque o pé calca e os dentes da máquina vai arrastando. Então, ele tende a dar essa arrastada, ó, ele arrastou daqui pra lá, ó. Então, a gente vê a posição do tecido sempre assim. Se eu costurar todos eles pra cá, ele vai me dar aquele enrugado todo pra cá. Então, eu faço um aqui, um aqui, um aqui e assim por diante. Eu vou intercalando. Ó, esse eu fiz aqui, aí eu vou virar e vou fazer o próximo. Ó, agora eu vou puxar o meu tecido pro lado da direita, ó. Eu dou uma esticadinha nele aqui. Porque se eu não fizer essa esticadinha, ó, essa mão firme aqui e essa aqui eu dou uma puxadinha, ó, pro lado, porque senão ele enruga depois na outra costura. Ó, devagarinho, não precisa ter pressa, cuidando sempre o forrinho, ó, puxando o forrinho de baixo. Ó, esse enrugou pra lá e esse já enrugou pra cá, ó. E aí, vamos agora na próxima, ó. Faz uma do lado de cá, uma do lado de lá. Mão firme aqui e essa outra dá uma puxadinha, ó. Eu vou mostrar as duas maneiras que eu faço, porque quem sabe fazer das duas maneiras, escolhe a que fica melhor e faz. Ah, eu não tenho pé de quilt. Não é por isso que eu não vou fazer. Então, por isso que eu estou mostrando as duas maneiras, ó. Tá certo? Agora, eu vou fazer ao contrário.
Ao contrário, eu não preciso começar no meio, porque eu já estou com todas elas presas. Então, se eu começar daqui pra lá, ou de lá pra cá, ou fazer no meio, uma de cada lado, tanto faz. Eu vou fazer pelo meio. Aqui já é mais rápido e prático. Ó, observa que aqui não ficou nenhuma bolha enrugada, ó. Por quê? Porque eu dei aquela esticadinha antes, né? Na primeira, então, ele ficou bem esticadinho, não ficou enrugado. Se eu não me preocupo nessa costura aqui, em fazer aquela puxadinha, ele vai ficar enrugado. E quando vir aqui, vai formar, ó, vou mostrar daqui, ó, vai fazer isso aqui, ó. Dá pra ver? Ó, a agulha, a máquina levou, ó, e esticou e fez aquela bolsinha ali. Então, isso a gente tem que cuidar para não fazer também. Vamos agora a mais, eu vou fazer mais duas. Ó, já tiro direto, já começo na outra. Depois eu limpo ali. Ó, sempre limpando, tirando os fios do caminho. Ó, ele, querendo ou não, ele fica um pouco fofinho por dentro. Mas ficou bom, não está tão enrugado. Eu já comecei trabalhos e quando eu olhei atrás, na primeira costura, já estava todo enrugado para uma direção. E aí, eu optei por fazer com o pé. Agora, eu vou trocar o pezinho aqui. Eu uso um pé de quilting livre para réguas, tá? Que é esse aqui, ó. Eu só uso esse, tá? É um pezinho de quilting livre, que as réguas só pode ser usada com ele, mas ele pode ser usado sozinho. Então, a gente tira o parafuso, ó, já fica a dica aí pra quem não sabe trocar. Tira o parafuso, porque ele não é aberto. Encaixa ele ali. Deixa ele um pouquinho alto, ó, livre, né? E coloca o parafusinho de novo. Opa! Perdi o buraquinho. Uia! Tomando surra do parafusinho. Dá um apertinho, isso aí. Então, eu tô aqui agora com um pezinho de quilting livre, tá certo? Mas eu tenho um pezinho de quilting livre, o outro, e não tenho esse pra usar com régua. Você pode usar o seu pezinho pra fazer livre, que é o movimento que eu vou fazer agora. Eu vou pegar uma régua e vou fazer os riscos, tá certo? Ó, porque você tem que ter as possibilidades, né? Não é porque você não tem todo o material que não vai poder fazer. Então, eu vou fazer 2 riscos aqui de 5 centímetros. E vamos quiltar por cima desse risco, sem régua, sem nada. Tá certo? Só tem que ter um pouco de equilíbrio, né? Ó, a técnica é a mesma, eu vou começar pelo primeiro aqui. É a mesma coisa, eu tenho outros riscos aqui, então eu sempre começo pelo meio, tá? Mão firme, observa o forrinho de baixo, ó, dá uma puxadinha no forrinho de baixo. E tem que ter um equilíbrio para trabalhar em cima da linha riscada, com o pezinho de quilt livre, ó. Eu sempre indico que a velocidade é melhor do que você ir devagarinho. Se você for devagarinho, parece que vai perdendo o equilíbrio, mas se tu for numa linha reta com velocidade, tu não perde tanto o equilíbrio.
seguir reto. Isso é treino, viu? Tem o pé de quilting livre normal, não esse aqui, o outro. Posso usar a régua, essa régua aqui para caminhar do lado dele? Não, não pode, porque não tem altura, ó. O pé é maior, é mais largo, você vai acabar escorregando a régua e passando por cima da régua com a agulha. Vai quebrar tudo, vai quebrar a agulha, vai quebrar o pé, vai quebrar a régua e vai dar aquela bagunça, ok? Então, fiz aqui o primeiro exemplo. Deixa eu te mostrar como que ficou a parte da frente. Ó. Ficou até que parelhinho meus pontos, ó. Pode correr, porque o quilting, se você movimenta muito rápido e acelera pouco, fica pontos grandes. Se você acelera muito e movimenta pouquinho, faz pontinho pequenininho. Então, tem que ser uma união da movimento e aceleração, tá certo? Aqui ficou certinho, ó. Não ficou enrugado, né? Agora, vamos ver, ó, o outro lado. Não ficou melhor? Olha só, não tem uma ruguinha. Deixa eu mostrar a diferença aqui do outro. Olha o outro como fica mais enrugado. Dá pra ver, né? Que aqui tem, ó, ficou fofinho. Eu vou fazer agora a segunda costura. Desta forma. Do mesmo jeito que eu fiz a outra, ó, puxando pra cá, pra não deixar folga aqui nesse meio e não ficar depois as bolsinhas aqui, tá certo? Então, ó. Ai, deu uma escapadinha. Deu uma escapadinha no risco, não tem problema. Depois que você apagar o risco, não vai aparecer muito a sua escapadinha. O que não pode é ficar uma bolsa, né, pro lado de lá ou pro lado de cá. Ó, de novo, o avesso, ó, sem uma ruguinha. Então, você pode utilizar o pé de quilting livre para fazer riscado por cima. Tem que ter um pouquinho de equilíbrio, mas nada como um bom treino para ficar bom. Agora, eu vou fazer um risco ao contrário. Pra ver ó. Então, vou fazer um, depois o outro, pra ver aquela bolsinha que fica, né? Ó, puxando um pra lá, outro pra cá. Agora, eu vou fazer na outra posição. Ó, puxando também. Olha só, não ficou enrugado. Deixa eu tirar aqui os fios pra gente enxergar melhor. Ó, não ficou enrugado, não criou bolsas. Do lado de cá também, deixa eu tirar aqui. Ó, não criou aquelas bolsas que criam aqui, ó. Aquela que eu falei, ó, que quando a gente faz assim, ó, pode criar essa bolsinha. Não criou, tá certo? Agora, eu vou fazer um matelacê, um quilting reto. No caso aqui, nós estamos, como a gente tá fazendo com o pé de quilting, a gente tá fazendo um quilting reto. Eu vou fazer com a ajuda da minha reguinha, olha só. Não vou riscar, tá? No patchwork, a gente tem a orientação ali das costuras, então, você vai usar a orientação das suas costuras para saber onde é que você vai começar. Como a gente tem aqui um trabalho que a gente tá só fazendo exercício, ó, posicionei a régua, mão firme em cima da régua, tá? Tem que cuidar para ela não deslizar e
caminho do lado dela, tá certo? Vamos ver, ó, certo? Certinho, sem uma rusga. Aqui também, ó, rusga, só eu mesmo, né? É ruga. Ó, retinho, sem tá enrugado. Agora, para fazer na posição contrária, eu preciso ter a orientação das marcações da reguinha. Então, eu vou escolher uma listinha aqui da reguinha, vou colocar em cima da minha costura anterior e vou ó, essa aqui eu vou fazer mais uma. Sem tirar dali, ó, fazer mais uma. A linha da marcação da régua em cima da minha última costura. Ok? 3 linhas contínuas. Nenhuma delas, ó, está enrugada, tá certo? E agora eu vou fazer na posição contrária. Eu vou fazer mais 2 aqui na posição contrária, ó. Como que eu vou me orientar? Essas riscas aqui vão ficar em cima da risca das primeiras, ó. Então, aqui tá retinho. Eu vou fazer mais 2. E agora, eu giro ao contrário e posiciono a régua em cima aqui da minha última costura. Vou fazer mais uma para vocês terem a noção de que não tem rugas na parte de trás e nem as bolsinhas. Olha que eu nem... Olha só. Olha aqui, tá vendo? Não tem uma bolsinha, uma preguinha no meio das costuras. E olha atrás, tudo retinho, sem uma preguinha, ó, sem uma ruguinha. Então, esse foi a dica de hoje. Foi mais uma dica, uma aula, né? Porque tem muita menina com dificuldade de fazer quilting livre. O quilting reto é o mais fácil para começar e ele é importante porque tem muita peça que fica bonito. Uma necessaire bem feitinha com um quiltzinho reto fica maravilhoso, tá? E pode chamar de matelacê, pode chamar do que você quiser, porque não tem regra. Eu digo que na costura, se o resultado é o mesmo, tudo é válido, tá bom? Não tem aquele negócio que não pode, não é assim, não dá pra fazer assim. Dá sim, o resultado é o mesmo. Vocês viram aqui, ó, o resultado é o mesmo. Claro, aí vai da percepção de qualidade. Esse aqui ficou melhor ou esse aqui ficou melhor? Eu prefiro esse aqui. Então, eu vou utilizar, vou me adaptar para a técnica de matelacê ou quilting livre, né, quilt reto com o pezinho de quilt, tá certo? Antes de eu me despedir de vocês, quero fazer um convite. Olha essa aula aqui atrás de mim, esse painel colorido. Esse é X-Blocks, é uma aula maravilhosa que eu vou dar. Convido você, se quiser participar, me chama no WhatsApp, meu contato está na tela, está na descrição do vídeo. É só me chamar que eu te dou mais informações sobre essa aula, tá certo? Tem 2 formas de fazer. Uma já acabou, que são as vagas com os kits para você receber em casa. Mas você ainda pode participar da aula, né? Para aprender a fazer a técnica e você mesmo utilizar os seus tecidinhos, tá certo? Então, não esquece de deixar um joinha na aula, compartilhar amor com as suas amigas, certo? E deixar o seu comentário, tá bom?
Um grande abraço e até a próxima aula! Olá, eu sou Silvia Moresco da Patchwork Home e hoje venho te apresentar o meu curso Enxoval de Sucesso Baby. Crie peças únicas e exclusivas. Crie peças de alto valor comercial. Faça produtos que suas clientes desejam ter. Enxoval de Sucesso Baby é para você que quer ter sucesso com sua arte, quer ter lucro vendendo muito. Se você já é costureira ou artesã e quer evoluir e se especializar, ser mais bem remunerada e reconhecida profissionalmente. As aulas serão entregues em uma plataforma de fácil acesso com arquivos em PDF e videoaulas. Por 1 ano você terá acesso a este curso. Você receberá como bônus planilha de cálculo de custo das peças e 2 modelos de roupinhas de bebê. Atualização de projetos novos para ampliar catálogo de produtos. Professora à disposição para tirar suas dúvidas. O que você vai encontrar no Enxoval de Sucesso Baby? 22 arquivos com 30 projetos diferentes. Protetor de berço 3 peças, mini berço com almofadão, colcha, bolsa maternidade, maleta, almofada de amamentação, trocador fixo, trocador móvel, saco da primeira troca, porta-fraldas, porta-trecos, necessaire mamãe e bebê, capa carteira de vacinação, porta-lenço com porta-fraldas, ninho redutor de berço, babeiro, babita e toalha de banho, almofada com a técnica filic-fac, jogo de lençol 3 peças, saia do berço, letras para decoração, mosquiteiro, boneco urso, macacões, menino e menina. Venha ser minha aluna neste curso e torne-se uma artesã de sucesso. Encontre o botão de compras e inicie já o seu curso. Você deve estar se fazendo a pergunta: por que o Enxoval de Sucesso Baby? Aí eu te respondo: isso foi um anseio de muitas alunas, de muitas meninas que me chamam pelo WhatsApp, porque me assistem pelos canais do YouTube. Silvia, o que eu faço para vender mais? O meu artesanato não vende. Eu tenho dificuldade na minha cidade de vender o meu artesanato. E por fazer uma pesquisa, vendo quais seriam os melhores materiais para se trabalhar, tem muita coisa que as pessoas gostam. Bolsa, jogos de cozinha, mas enxoval de bebê. Enxoval de bebê é um material muito bom de se trabalhar, porque está todo dia nascendo criança, todo dia tem uma mulher grávida, todo dia me procura pessoas para fazer orçamento de enxovais de bebê, porque eu também trabalho executando peças de encomenda. Então, por isso que eu decidi fazer o Enxoval de Sucesso Baby. Foi um anseio, foi uma dor, foi um pedido das minhas alunas me perguntando o que mais vende, o que melhor vender, né? Porque as pessoas hoje em dia querem fazer artesanato que seja lucrativo, que seja um desejo das pessoas, não só artesanato fazer por fazer, né? Tem que ter uma aplicação, tem que ter uma utilidade. E quer mais útil do que enxoval de bebê? Essas peças gostosas de fazer, delicadas, né? Com bom gosto, boas cores, azulzinho, amarelinho, verdinho, rosa, são cores aconchegantes. Então, por isso, o Enxoval de Sucesso Baby. Peças de fácil aceitação no mercado, fácil de fazer e muito lucrativa. Então, tenha sucesso, faça sucesso com o Enxoval de Sucesso Baby. Você vai amar fazer. Quer ser uma artesã de sucesso? Quer viver da sua arte? Quer lucrar com o seu artesanato? Então, seja sócia do Clube Patchwork Home. No Clube Patchwork Home você terá acesso a projetos exclusivos, videoaulas bem completas, lives para tirar suas dúvidas, postagens semanais, desconto de 20% nas compras de tecidos e acessórios, professora Silvia Moresco, à disposição para tirar dúvidas pelo WhatsApp. Venha ser uma artesã de sucesso. Seja sócia do Clube Patchwork Home.
quero te apresentar etiquetas Kika Abud. Olha só que maravilha que ela fez para a minha marca. Solapa para fechar as embalagens. A famosa etiqueta bandeirinha, aquela que a gente dobra assim e costura na lateral do trabalho. Etiqueta palito. Etiqueta termocolante de tecido. Etiqueta adesiva de papel. Às vezes a gente quer fechar uma embalagem plástica. Etiquetinhas com informações do trabalho que eu coloquei nessa peça. Etiquetinhas sintéticas lindinhas, ó. Eu coloquei a minha aqui. Deixe a sua marca em evidência no seu trabalho. Deixe seu trabalho bonito, bem acabado e você sempre em evidência nos seus trabalhos. Você vai adorar. Etiquetas Kika Abud.